Em cada pedaço de mim grita uma voz de mulher, das mulheres que fui em outras vidas, talvez. 3 décadas de inquietações e descobertas na beirada quieta deste corpo em construção. Alguém que busca sempre algo que não sabe bem, mas segue mesmo assim. Eu escolhi o poema Nem Santa Nem Doida, uma boneca russa para a abertura deste vídeo porque eu acredito que ele representa perfeitamente a multiplicidade que existe dentro de nós mulheres, que em meio à nossa história carregamos as angústias, os medos, as inseguranças, as construções, as desconstruções, e diante de tudo isso a gente segue. O poema lido está presente no livro Todos os Meus Humores, livro que acabou de sair do forno. Ele foi lançado em junho, agora de 2020, pela editora Penalux. Então estamos falando, meus amigos, de literatura nacional, contemporânea, escrita por mulher, sim, a Dia Nobre, que inclusive escreve poesia e prosa desde os seus 15 anos. A Dia Nobre é professora universitária, historiadora, poeta, escritora e nasceu em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. Importante mencionar também que a Dia já publicou outros 2 livros na área da pesquisa histórica. E eu quero começar este vídeo trazendo uma fala da própria escritora. Abre aspas. Este livro é uma confissão, é um retrato escancarado de quem eu sou, do que penso, de como me vejo. Olhar através do espelho às vezes pode ser extremamente doloroso, principalmente em um mundo que nos diz que somos mulheres frágeis, feias, fora da norma. Uma sociedade que marginaliza e demoniza a depressão e os males psíquicos. Este livro é também uma homenagem às mulheres que resistem, que são chamadas de loucas, que são postas em dúvida, que são desafiadas cotidianamente e que dão a cara a tapa. Fecha aspas. A leitura deste livro foi um grande presente. Ele realmente me surpreendeu e eu posso dizer com toda a franqueza do mundo que poucos livros mexem comigo da forma que esse livro mexeu. É como se tudo tivesse conectado milimetricamente, como se tivesse um fio condutor ligando cada detalhezinho da sua composição, sabe? A começar pela ilustração magnífica da Laís Almada, que é um show à parte, e conversa lindamente com os textos. Existe uma harmonia mesmo. O texto de abertura fala sobre como surgiu a ideia do livro, sobre os 4 tipos de temperamento, sobre a poesia que é ter dentro de si os 4 humores, mesmo diante do enfrentamento e do desafio que é mantê-los equilibrados. E por que eu estou falando isso? Porque dentro do livro o significado dos humores são trabalhados. E existe uma composição deles com as ilustrações. Eu estava conversando com a Dia e perguntando também sobre a escolha dos tons de roxo na composição da obra. Ela estava me explicando que o roxo representa a melancolia e está muito ligado também a questões de espiritualidade. É a cor também da bandeira feminista, da bandeira lésbica. E essas questões têm tudo a ver com a identidade da Dia e com a proposta, o que ela resolveu trazer com a sua obra. Como esse é um livro de múltiplos humores, você pode esperar textos variados. E eu gosto muito dessa diversidade. Inclusive, uma das coisas que mais me chama a atenção na produção da Dia é a entrega com que ela claramente demonstra ter feito, ter produzido esse material. Os textos aqui passam uma verdade límpida. Os escritos, eles demonstram pra gente uma pureza de espírito que, sinceramente, são admiráveis. Eu estou na borda, me transbordo, borderline. Viver conectada me desconecta de mim. Preciso sair do virtual, bater a real. Porque às vezes bate um mix de tristeza, agonia, raiva que eu não consigo processar. A culpa é da intensidade, transparência, clareza que trago em mim. Queria algo que fosse de fácil digestão, algo que fosse semente, elemento ítrico. O que falta é o equilíbrio. Quando eu terminei de ler essa obra,
Primeiro que eu fiquei muito orgulhosa e muito contente por saber que é um livro nacional, escrito por uma mulher, pelo texto de qualidade mesmo. Eu fiquei bem feliz com isso. E eu fiquei pensando também no serviço que a Dia presta à sociedade, publicando esta obra. E a leitura de poesia, ela é feito um quadro. Ela permite possibilidades interpretativas mil. Então, cada pessoa ela vai criando a sua interpretação, a sua linha. E um poema, ele toca de diferentes formas as pessoas. Por isso eu acho que a leitura de poesia ela é tão importante, porque a gente tem que se permitir ser impactado, permitir o texto conversar com a gente, o texto nos atingir de formas das mais inimagináveis possíveis. Tudo isso para dizer que as leituras podem ser infinitas. Existe algo muito forte para mim aqui, que é a questão da identificação. Na página 61 é dito: todas nós temos nossas pequenas tragédias. E é como se essa mulher daqui do livro, ou essas mulheres múltiplas que estão aqui, fossem nós. Então ela pode ser Janaína, pode ser você que está aí assistindo. E essa foi uma das coisas que mais mexeu comigo, no nível de identificação do leitor com essa obra, da leitora com essa obra. Porque quando ela fala de seus desejos, medos, saudades, das vulnerabilidades, de um modo geral, ela acaba sendo nossa porta-voz, como se o medo dela fosse o meu também. Impossível não se sentir parte disso que ela descreve, entende? Eu, pelo menos, me senti aqui dentro. E esse foi um movimento muito gostoso que essa leitura me trouxe. Há também uma lista de 13 tópicos intitulada Para Mulheres Fortes Permanecerem Fortes. Vejam só. Tópico 1. Parar em silêncio. 2. Comer verduras e vegetais. 3. Pacificar as relações. 4. Começar uma reserva financeira. 5. Investigar as emoções. 6. Se rodear de pessoas inteligentes. 7. Explorar ideias. 8. Olhar para si com generosidade. 9. Fotografar as coisas do mundo. 10. Experimentar ficar sozinha. 11. Recomeçar se necessário. 12. Fazer planos de curto prazo. 13. Entender que felicidade não é euforia. Eu amei tanto, porque essa é uma daquelas listas pra gente ler todos os dias e se lembrar da nossa responsabilidade e do nosso compromisso com nós mesmas. O livro é riquíssimo, inclusive ele traz referências de outras artes, como por exemplo a pintura através da Tarsila do Amaral. Tem referências como, por exemplo, a deusa Lilith, a escritora Clarice Lispector, ao David Bowie, a Jarid Arraes, que eu sou apaixonada também, uma poeta nacional, que inclusive foi mentora da Dia, então ela fez parte de todo esse processo de produção do Todos os Meus Humores, e ela é quem escreve o prefácio aqui. E no final do livro também tem um índice listando as referências, eu achei isso fantástico. Foi amor desde o primeiro dia em que ela entrou naquele bar estranho daquela cidade sem vida, onde eu estava acompanhada de pessoas sem graça. De frente para a Estátua da Liberdade, eu me apaixonei irremediavelmente, como se estivesse em Nova York. De repente, já não importavam o bar, a cidade, as pessoas, porque naquela noite registrei com os olhos, pelos e pele aquela mulher em forma de som e fúria que me atravessou e nunca mais fui a mesma. Intenso, né? A gente pode perceber também algumas brincadeiras que a Dia gosta de fazer com as palavras. Então ela salpica também algumas palavras de outros idiomas. Ela trabalha bastante com alguns recursos estilísticos do tipo metáfora, personificação, figuras de linguagem mesmo. E isso faz com que o texto fique ainda mais interessante e autêntico, porque, como eu falei, tá tudo muito interligado, parece que nada foi colocado à toa aqui, sabe? Tudo tem uma razão, tudo tem um porquê, e ela passa isso com muita propriedade. Além de poesia, temos algumas prosas que eu
vou chamar de prosa poética porque tudo que essa mulher escreve transpira poesia. O que esperar deste livro? Abordagens sobre saúde mental, enfrentamento feminino, entrega ao amor, aos sentimentos, o estar presente, os desejos, as querências que permeiam o ser mulher, os recortes da vida cotidiana, as mudanças a partir das experiências, as emoções que pulsam e transcendem o físico, o encontro, as relações enquanto matéria de soma, empoderamento, liberdade, enfim, todas as angústias, dores, pressões que implicam viver no mundo contemporâneo deste planeta maluco que estamos inseridos. Este livro nos abre uma janela de mergulho em si, para nós mulheres enfrentarmos os nossos humores, os nossos medos, as nossas sombras e entendermos que nós não estamos sozinhas. Como eu falei, é um verdadeiro serviço à sociedade, é um daqueles livros necessários e eu fiquei aqui com vontade de presentear todas as mulheres fortes que estão perto de mim, porque ele traz a força que nós carregamos dentro de nós e também a vulnerabilidade que por vezes a gente quer esconder e não quer deixar florescer a nossa essência. E é muito interessante perceber que o eu lírico ele se desnuda aqui nos textos. Em um dos escritos é escrito assim, querido diário. Então a gente percebe esse tom intimista muito forte. O eu lírico fala também das suas lembranças, das suas viagens, das idas ao bar, de coisas do cotidiano mesmo, de emoções, como eu já falei. E é muito interessante as imagens que a Dia vai criando nos seus textos. Para quem vive me pedindo indicações de livro de poesia, se joguem em todos os meus humores e depois me conta o que você achou. Quero muito saber a opinião de vocês. E para quem quiser adquirir o livro, pode comprar direto no site da editora Penalux, eu vou deixar o link aqui no box de informações, e pode comprar também direto com a Dia Nobre, que é uma querida, super fada, sensata e acessível. Eu vou deixar também linkado aqui embaixo o Instagram dela, e-mail e tudo mais, tá bom? Afinal de contas, não se esqueçam de que é muito importante nós apoiarmos a literatura nacional. É isso, se você gostou, não esquece de clicar em gostei, comenta, compartilha para os seus amigos que gostam de poesia, ou que você acha que iriam se identificar com esse material, com esse texto. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!